Bom dia, hoje domingo e nós estamos aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus, uma meditação muito, mas muito importante. Eu diria quase que a continuidade da mensagem de ontem, de sábado. Hoje, dia 16, e vamos primeiro orar a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nós te oramos, meu Deus, pedindo a ti, ó Deus, que o Senhor venha fluir a tua vontade, do teu querer, que o Senhor queira falar conosco nessa meditação. Em nome de Jesus, amém. Muito importante a humildade de Deus, a humildade pura de um Deus que é amor, de um Deus que ama, que se inclina para aquele que se humilha diante dele. E ontem, sabe, falamos sobre a humildade. E hoje me parece tipo uma continuidade. O esvaziar-se de si mesmo, o esvaziar-se de si. Começamos então com estas palavras e em seguida vamos ler um texto bíblico. Desde o primeiro pecado até através do ex-anjo Lucifer, que no âmbito espiritual teve o primeiro pecado através do querubim Lucifer, que hoje nós bem o conhecemos como Satanás, príncipe das trevas. E no âmbito físico, material, do corpo em corpo humano, o primeiro foi através de Eva, consequentemente Adão. E aqui vamos ler a referência no âmbito espiritual, que foi o querubim Lucifer. Isso se encontra no livro de Ezequiel, o profeta, no Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 28, tem a sua Bíblia em mãos aí. Capítulo 28, versículo 14 e o 15, que diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nós temos aprendido com a palavra de Deus e com um pastor que eu conheci em uma congregação. Nós moramos aqui no Rio Grande do Norte, mas no dado presente, ele está no estado de Santa Catarina, no sul. Ele, em um dos cultos que eu estava, ele falou assim: o maior perigo não é você ir conquistando, aceitou o Senhor Jesus e conquistando as coisas, tendo as coisas. O maior perigo está quando você está lá em cima, no topo, que você tem poder, você tem muitos recursos, você está em uma posição muito elevada. Aí sim vai revelar quem é seu coração. E há um ditado que diz: quer conhecer quem é a pessoa de poder. Esse é o maior perigo, quando a pessoa está lá em cima. E o Lucifer,
ele estava lá em cima. E aí ele mostrou quem ele era. Depois ele revelou, começou-se a se inclinar para a iniquidade. Ele não foi grato a Deus e não ficou satisfeito em ser só o querubim. Queria tomar o lugar de Deus e achou-se iniquidade. Então, o maior perigo é quando tem pessoas que estão numa posição bem elevada, cargos eclesiásticos, muito dinheiro. E aí, quando ele não é humilde de espírito, ele quer passar por cima de tudo, ele se torna assim uma pessoa orgulhosa. E esse é onde mora o perigo. Então, feliz é aquele que é dilacerado, moldado por Deus, assim, moldado e aceita a vontade de Deus e está satisfeito em ser o que Deus quer que a pessoa seja e o que Deus quer que ele tenha. É feliz e conservar-se puro, íntegro, na humildade e pureza de espírito, de coração. Continuando, o qual também contaminou a Eva e Adão. Então, Lucifer caiu na iniquidade e, consequentemente, ele viu que Deus criou o homem e ele tentou. E ele tenta até hoje contra a nossa alma, contra a sua alma, para tirar a gente da presença de Deus. E ele conseguiu isso com Adão e Eva. Deus disse, não comerás desse fruto, porque quando comeres, morrerás. E Lucifer tentou, ele virou o Satanás e tentou e enganou. O diabo usa até a própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Por isso que há uma importância. A gente temos batido nessa tecla aqui. Examine as escrituras e peça discernimento de Deus para não ser enganado com a mentira de Satanás, que às vezes usa até a própria palavra de Deus. E aí entrou o pecado no mundo através da desobediência de Eva e Adão. Entrou o pecado e a desgraça no homem. Continuando, o que a natureza pecaminosa gera em nós? Por meio dela, o homem tem dentro de si uma tendência a ser rebelde e orgulhoso para não fazer a vontade de Deus. Então, há uma importância muito grande em a pessoa ter um encontro com Deus e pedir misericórdia a Deus para conseguirmos viver, fazer a vontade de Deus. Porque quando o homem vive na rebeldia, fora da vontade de Deus, o que vai acontecer? É isso que vai acontecer aqui, que Paulo deu o conselho para os novos servos de Deus que estavam na cidade de Éfeso. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Confira aí na sua Bíblia. Que diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, nós temos que trabalhar isso em nós, nos libertar da vaidade, dos nossos próprios pensamentos, em querer fazer do modo que vem a imaginar e a querer o velho coração e os pensamentos, para se inclinar para aquelas coisas que fogem da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo ensinando para que aqueles novos servos de Deus não vivessem mais na vaidade dos seus pensamentos. Continuando, um dos maiores desejos de Deus é que a gente venha se esvaziar de si e ser humilde de espírito por amor, para ser submisso ao coração de Deus. Isso faz toda a diferença. Nós temos buscado isso em Deus, temos falado para as pessoas e é o que Deus tem me ensinado, que eu tenho tentado passar para alguém. O maior prazer, a maior preocupação de Deus é formar em nós o coração e o espírito humilde.
Porque quando você tem essa formação dentro de você, você está blindado para os ataques daquele inimigo de Deus e de nossa alma, que ele foi orgulhoso e soberbo. Então ele quer atacar o coração do homem para fazer também soberbo, orgulhoso e arrogante. Então todas as pessoas que têm prepotência, que não aceita correção e que a sua vontade é quem tem que prevalecer, e dessa forma, ela, querendo ou não, ela está dando lugar e semeando dentro de si o veneno do mal. Por que não dizer o veneno do diabo, que foi e é o orgulho, a soberba e o ódio e a prepotência. A gente temos que ter muito cuidado. Então o maior prazer, o maior desejo e preocupação de Deus é formar em nós o caráter dele, que é limpo, que é glorioso, que é a humildade de espírito, coração humilde. Isso é que faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Vamos ler isso em Filipenses capítulo 2. Vamos ler só até o versículo do 5 até o 8, mas vamos ler só o 5 e o 6, para não ser muito prolixo, para não falar demais. Filipenses 2,5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo. Veja bem, o próprio Deus nos deu um exemplo. Na pessoa do Filho, o Deus Filho, que ele tinha a natureza de Deus nele. A natureza humana, ele era carne e osso igual a gente quando estava aqui na terra, mas ele tinha a natureza de Deus nele. Então ele, em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser humilhado, as pessoas cuspiam, e ele chegar e dizer, eu sou Deus, não faça isso não. Não, ele se humilhou, se esvaziou, aceitou a rejeição, o desprezo e assumiu postura de servo. Não, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, ele me deu essa missão para morrer ali na cruz, mas ressuscitarei ao terceiro dia e irei estar com ele. Então eu vou obedecer. E por amor à humanidade, eu vou sofrer, padecer tudo isso. Vou fazer o que o servo tem que fazer. Obedecer ao seu Senhor, ao Deus Pai. Isso fez toda a diferença. E hoje ele está na glória. Nos deu um exemplo para que venhamos seguir. E para concluirmos, ao longo dos tempos, tenho entendido que isto foi uma inspiração que Deus nos concedeu e a gente escreveu para não esquecer. Ao longo dos tempos, tenho entendido que o que Deus mais quer trabalhar no nosso coração é se libertar do orgulho e da soberba, pois essa foi a causa principal da rebeldia de Lúcifer contra Deus. Deus abençoe cada um de nós. Vamos falar com Deus. Amado Deus, o Senhor tem fluído, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender para vivermos bem com o Senhor e ter um coração humilde, protegido de todo orgulho e soberba. Nos ajuda, segura em nossas mãos, nos ajuda que a nossa mente seja dominada pelos sentimentos e pensamentos do Teu Espírito e da Tua Palavra, para obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Ótimo domingo, como temos sempre falado, ao redor da sua mesa com a família, se una com seu almoço, sua janta, seu café da manhã, celebrando a Deus pela vida e por termos um lar no temor de Deus. Deus abençoe. Ótimo domingo.